Nós seguimos falando sobre reforma eleitoral, parte dela aprovada ontem pelo Senado, parte dela recusada, algumas coisas que vieram da Câmara, algumas ideias aprovadas na Câmara. Nós vamos conversar agora com o doutor em ciência política, Rafael Cortes. Professor, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia ao senhor, hein? Bom dia, Rafael, Elisa, Luciano. É um prazer estar conversando com vocês. Eu quero começar pelas coligações, professor. Ela foi aprovada, a impossibilidade das coligações para eleições proporcionais foi aprovada na última reforma eleitoral que nós fizemos. Só entraria em vigor, vai entrar agora, em eleição nacional no ano que vem. O primeiro teste que nós fizemos foi no ano passado, nas eleições municipais para as câmaras de vereadores. Foi a decisão correta tomada pelo Senado de proibir as coligações proporcionais para eleições legislativas, ao contrário do que queria a Câmara? Na minha leitura, é o destaque dessa discussão da reforma eleitoral nessa rodada, né? Tendo vista a eleição de 22, foi a proibição das coligações proporcionais, né? Manutenção do status quo e derrubada do movimento que a Câmara dos Deputados tinha desenhado. E a principal razão para o destaque desse veto é que as coligações proporcionais, elas alteravam de forma fictícia, né, a representação do eleitor, porque a figura da coligação eleitoral, ela não tinha duração ao longo do processo legislativo. Ela valia tão somente para contar votos e aumentar o número de cadeira de determinado partido, mas não tinha existência ao longo do processo legislativo. O eleitor, como não tinha controle de onde o voto dele ia, eventualmente votava no candidato do partido A e ajudava a eleger o nome de um partido B, por exemplo, isso ficava claramente contra a vontade do eleitor, e acho que nesse sentido um ponto muito positivo da discussão desse ano de 22. E muitas vezes, não é, professor, até por falta de hábito, o eleitor acaba nem acompanhando quem, afinal de contas, o voto dele ajudou a eleger, né, ajudou a dar mais uma cadeira. E como essa discussão toda de reforma eleitoral fica nesse campo político e bastante técnico, às vezes quem está assistindo ou o eleitor que está ouvindo as notícias não consegue exatamente se conectar com aquela informação de afinal de contas, para mim, do meu ponto de vista, como eleitor, o que muda? Então é a pergunta que eu lhe faço, professor. O que muda na prática, na vida do eleitor, na hora de ir até a cabine de votação, votar no seu candidato? Olha, não muda muito no sentido do que o eleitor tem que fazer, né? Ele basicamente vai continuar tal como foi na eleição municipal de 2020, na eleição para proporcional, ou seja, para alguma casa legislativa, olhando para 22, na eleição para deputado estadual e para deputado federal. Quando ele for manifestar o voto dele, seja o voto que ele pode fazer na legenda, quando ele escolhe um partido e faz uma opção por um partido e não por um nome em particular, seja quando ele resolve definir dentro de uma lista partidária um nome em específico. Então agora o que vai acontecer é que esse voto do eleitor, ele vai ser, no momento da contagem dos votos, vai valer só para o partido que ele escolheu. O que acontecia antes é que ele perdia completamente a direção desse voto, tá? E você tem razão, Elisa, o sistema político brasileiro, do ponto de vista do eleitorado, é muito complexo, é muito difícil acompanhar para onde vai esse voto, porque, na verdade, por mais que a gente vote num candidato, na verdade a gente está votando num partido sem saber. Dificilmente um deputado, por exemplo, é eleito só com os votos pessoais que ele ganha. O voto de um deputado eleito, ele é a soma dos votos individuais com o voto que as pessoas dão na legenda partidária. Então é como se pegasse um bolo de votos, seja num candidato específico, seja na legenda, soma esses votos e encontra um número mínimo de candidatos eleitos que o partido tem direito. E aí a ordem desses candidatos é que se dá pela votação pessoal. Então pega, por exemplo, um partido A, que teve 10 deputados eleitos, e aí quem serão esses 10 deputados eleitos? Os 10 mais votados de determinada legenda. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Eu queria falar um pouquinho sobre representação também no nosso parlamento. É comum a gente falar sobre
quem decide as nossas vidas, no geral, são homens brancos, muitas vezes com a mesma origem social. E aí a gente tem várias tentativas de ter uma representação maior de mulheres, por exemplo, no nosso parlamento, de negros. Mulheres, no caso de mulheres, a gente tem uma cota e não funciona. Os partidos acabam burlando essas regras, né? Por exemplo, mulheres se candidatam, muitas, como o Rafael Colombo disse, muitas nem sabem que são candidatas, não recebem o dinheiro do fundo eleitoral para fazer a campanha, não tem tempo de televisão. E aí, o que se faz agora nesse momento? A gente vai colocar um peso 2, uma proporcionalidade, você coloca lá candidatos, a gente coloca lá o peso para que eles tenham também verba, seja dividida entre eles e eles tenham tempo de televisão. Existe algum mecanismo para burlar isso novamente e a gente voltar ao que a gente sempre é, homens brancos decidindo nossas vidas? É difícil de saber de antemão, né? Certamente, quando se cria uma legislação, os partidos e os atores políticos, eles respondem a esses incentivos, não necessariamente na direção esperada pelo legislador. Então, agora a gente está falando de uma agenda, se no debate sobre coligação eleitoral era uma agenda quase que mecânica, né, de transformação de votos em cadeiras, essa discussão sobre representação das minorias, embora, né, a gente use a minoria só de uma maneira artificial, né, no caso brasileiro, das maiorias não representadas, mas enfim, agora a gente está tratando de representação mais substantiva, de deixar a representação política mais próxima, espelhando minimamente a diversidade socioeconômica e nas suas diversas dimensões. E aí, acho que a sua pergunta tem um ponto de destaque, né? O primeiro, para a gente tomar cuidado com a ideia de que regra resolve, até porque regras são interpretadas e os partidos eventualmente encontram mecanismos para dar uma driblada no espírito da regra. Essas mudanças agora para 2022 foram um pouco mais ambiciosas, porque elas saíram do terreno formal, ou seja, de demandar um número mínimo de candidaturas com determinadas características, para gerar um incentivo para que no resultado, né, no momento do resultado, de olhar os votos, determinadas categorias e grupos, né, tenham mais peso na distribuição de recursos. Então, em tese, é uma medida mais forte do que foi aprovada no passado. Então, me parece que a direção é positiva. O desenho, dado que é contagem de voto, né, olhando a sua origem, acho que vai ser difícil encontrar uma saída tão grave como os partidos encontraram no caso do número de candidatos. Então, eu vejo como um movimento positivo, mas sempre lembrando, né, regra não resolve todos os problemas de melhorar a nossa representação política. Professor, na eleição municipal do ano passado, quando estavam em vigor as regras que proibiam a coligação para eleições proporcionais, no caso para as câmaras de vereadores, nós vimos o seguinte fenômeno: mais partidos lançando candidatos a prefeito, geralmente partidos médios ou menores que estavam coligados a maiores, decidiram lançar candidaturas a prefeituras, mesmo sabendo das remotíssimas chances de sucesso, mas para divulgação do número, para que esses partidos conseguissem eleger um número mínimo de vereadores. O senhor imagina que com a manutenção da proibição nós veremos o mesmo efeito nas eleições para governador e para presidente da República no ano que vem? Ou seja, nós teremos partidos que geralmente estão coligados com os grandes, optando por lançar candidatos mesmo com a certeza da derrota, para forçar a divulgação do número e eleger deputado estadual, eleger deputado federal, tentar eleger senador também? Olha, Bruno, é possível que a gente tenha alguma mudança nessa direção. É verdade, né? O incentivo é que os partidos usem a candidatura na majoritária, né? No caso municipal para prefeito, agora governador ou eventualmente presidente, para substituir esse mecanismo da coligação, né? O que eles encontraram, no entanto, é que essa estratégia não necessariamente ajudou. Tanto que a gente viu uma redução do número de partidos representados nas eleições legislativas para a Câmara Municipal. Ou seja, os partidos lançaram mais candidatos nas majoritárias, né, para tentar melhorar o desempenho nas legislativas, mas a gente assistiu um efeito diminuto
Então, de fato, a regra foi importante e atingiu o objetivo. Como agora nas eleições estaduais é caro e é mais complexo você desenhar estratégias nos 27 estados, você tem eleição para Senado, para deputado estadual, deputado federal, ou seja, a disputa por recursos eleitorais é maior, me parece que vale mais a pena apoiar um candidato competitivo para governador do que necessariamente simplesmente lançar candidato esperando que vai haver esse mecanismo de puxar o voto. Então, acho que pode ter um efeito menor, assim, uma redução também do número de candidatos para governador, ainda que maior do que era no passado. Ainda vai ter essa estratégia, mas acho que com um peso menor do que a gente viu nas eleições municipais. Muito bem, nós conversamos com o doutor em Ciência Política, Rafael Cortes. Professor, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia de trabalho para o senhor. Eu que agradeço, fico à disposição. Bom dia a todos.